Bem pessoal, diferente dos outros vídeos, é inteiramente minha opinião, então nele não vai ter dados nem nada e não vai ter muita coisa aparecendo na tela, vai ser só algumas coisas aleatórias que eu resolver colocar. Bem pessoal, hoje eu quero falar de um tema que muita gente evita ou simplesmente finge que não faz parte da própria realidade, a pirataria, mas diferente do que você já viu por aí, eu não vou só dizer que é errado, ou que é certo, eu quero te mostrar porque isso é muito mais complexo do que parece. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. Pirataria é crime. Sim, basicamente, é quando você consome, copia ou distribui um conteúdo sem autorização de quem criou ou de quem tem os direitos. Isso vale para praticamente tudo. Filmes, séries, músicas, jogos, e também os manhwas, ou seja, pela lei, não tem muita discussão, é ilegal, mas agora entra a parte que pouca gente fala, a realidade, porque na prática, as coisas não são tão simples assim. Vamos pegar um exemplo bem direto. Os manhwas, existem várias histórias incríveis que simplesmente não estão disponíveis no Brasil, não tem tradução oficial, não tem aplicativo, não tem venda legal e quando tem, demora muito para chegar, vem incompleto ou tem um preço que muita gente não consegue pagar. E aí surge uma pergunta importante: como alguém pode consumir algo de forma legal, se não existe forma legal de consumir? É aqui que a discussão começa de verdade, porque nem toda pirataria é igual, existem basicamente dois tipos de situação. A primeira é a pirataria por escolha, quando a pessoa tem acesso legal, mas prefere não pagar, e a segunda é a pirataria por falta de opção, quando simplesmente não existe acesso, e essas duas coisas são completamente diferentes. No primeiro caso existe um prejuízo direto, a pessoa poderia pagar, mas não paga. No segundo caso, nem sempre dá para dizer isso porque não houve uma venda perdida, já que não tinha como comprar. Isso leva a outro ponto importante: a pirataria sempre prejudica? A resposta mais honesta é: depende em muitos casos. Sim, principalmente quando existe acesso fácil, rápido e com preço justo, mas em outros casos, a pirataria acaba funcionando como uma forma de divulgação. Muita gente conhece uma obra por meios alternativos e depois passa a consumir oficialmente quando surge a oportunidade. Isso já aconteceu várias vezes com animes, com músicas, e até com plataformas de streaming, ou seja, nem sempre o problema é só o público, às vezes o problema é o acesso. Quando você analisa melhor, percebe que a pirataria muitas vezes aparece onde existem falhas, falha de distribuição, falha de preço, falha de acessibilidade, porque quando o conteúdo chega de forma rápida, acessível e com um preço justo, a tendência é que as pessoas paguem, porque no final, a maioria das pessoas quer consumir de forma legal, ninguém quer correr risco, ninguém quer fazer algo errado, mas quando não existe alternativa, as pessoas dão um jeito. Então, no fim de tudo, a pirataria é crime? Sim, mas todas as situações são iguais? Não existe uma diferença muito grande entre quem não quer pagar e quem não tem como pagar, e talvez, antes de julgar todo mundo da mesma forma, a pergunta mais importante seja: existia uma alternativa? Porque quando não existe escolha, a discussão muda completamente.